A minha saudação à igreja brasileira, a minha saudação aos irmãos. Como o pastor disse, há 10 meses a gente desejava poder aqui estar e pelas circunstâncias, pela recomendação, por compor o grupo de risco, a gente se ausentou e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui, num número bastante reduzido. Que Deus seja louvado por podermos de casa poder assistir. E eu quero agradecer às equipes que têm se revezado aí neste trabalho de transmissão. Que Deus seja louvado. Como espectador, eu quero agradecer muitíssimo, porque me senti presente na igreja através destes meios de transmissão. Que Deus seja louvado na vida de todos nós. De fato, nós estamos vivendo uma realidade bastante adversa, temos dificuldades de explicar claramente o que é isto e onde estas coisas vão chegar. Mas não podemos negar de que tudo isto é sinal dos tempos, que nos ajustemos às perspectivas de um mundo cada dia mais difícil, até o momento onde Deus haverá de intervir para tirar deste mundo os seus amados, porque este mundo vai explodir. Deus já interviu no passado, através do dilúvio, ele providenciou que Noé tivesse um recurso para garantir a manutenção da humanidade, e Deus haverá de intervir novamente dentro em breve. Que estejamos buscando o seu conselho e a sua palavra, para que dela possamos extrair direção específica para a nossa vida hoje. Queridos, o tema que me coube hoje é o tema sobre a natureza do homem. Quem é o homem? Você, o que pensa a respeito de si? E eu quero convidá-lo a considerarmos o Salmo, o capítulo 8 e o versículo 4. Salmo 8, verso 4. É uma pergunta que o salmista faz, que acho que também cabe a nós. Que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Que é o homem? Que representatividade tem o homem diante da magnitude de Deus? Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa realidade? Desde há séculos, e melhor dizendo, há milênios, tem acontecido de a humanidade estar à procura de respostas para esta questão. Aristóteles, Rousseau, Darwin, enfim, Karl Marx, Freud, e para trazer mais para os nossos dias, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella e tantos outros que buscam, através das suas elucubrações, encontrar respostas para a natureza do homem. Quem é o homem? Quem eu sou? A influência destas questões são determinantes para orientar os caminhos do ser humano. O ser humano precisa necessariamente identificar-se, saber quem é, para que possa então se posicionar, para que possa então direcionar a sua vida e a sua experiência. Os impactos a essa questão da natureza humana se refletem sobre a educação, as artes, a literatura, a política, a filosofia, a teologia, enfim, todas as áreas do conhecimento humano. Afetam diretamente a nós, indivíduos, e aos nossos filhos, a todos nós. Será que estamos bem apercebidos daquela filosofia que defendemos, ou do princípio que cremos em relação à natureza do ser humano? Porque isso deve reger a conduta. O que compõe a natureza humana? Eu fui atrás de algumas informações para ver o que os pensadores dizem. É tanta coisa que eu não posso enumerar muitos detalhes aqui. Mas quanto à origem, o homem pode ter sido fruto da evolução, surgindo do nada, ser fruto da criação, ou fazer parte de um panteão espiritual aí de deuses e de divindades.
Quanto à autonomia, o homem pode ter livre-arbítrio e exercê-lo, ou pode ser fruto do determinismo e estar vivendo a sua vida a partir de um destino que já foi traçado. Quanto à espiritualidade, o homem pode não ter componente espiritual algum, ou dentro da espiritualidade conter aí seu corpo, alma, espírito, sendo esta alma mortal, imortal. São muitas as teorias, são muitos os pensamentos. Ou pode até, segundo alguns, o homem ser um espírito que está preso ao corpo e que tem que viver esta vida aqui para passar para alguma experiência posterior. Quanto à essência, a natureza, o estado do homem, ele pode ser intrinsecamente bom, quanto pode ser moralmente neutro, ou até mal, absolutamente mal. Quanto ao bem, o certo e o errado, os padrões podem derivar de convenções sociais, podem ser determinados pela lei de Deus, ou a maldade humana é fruto de uma intervenção sobrenatural, de uma maldade sobrenatural. Quanto à moralidade, os códigos são de fora, vêm de cima, são frutos do estabelecimento das definições sociais, como falei. O certo e errado independe do contexto, ou é alguma coisa que deve ser estabelecida universalmente? Quanto à finalidade, a vida do homem tem propósito ou não tem propósito? Os ditos cientistas estão disputando a cada dia e a cada momento, palmo a palmo, quem tem mais razão e quem sabe de fato o que é o homem. Há um debate antigo que em inglês é traduzido em duas palavras muito semelhantes, nature e nurture. Querem determinar se o nosso comportamento, a nossa inteligência, é fruto de um aprendizado ou de uma natureza que trazemos. No português seria natureza e cultura. Então, as pessoas estão em busca de uma definição de quem são. Estão à procura e perdendo a sua identidade por não conseguirem entender-se de fato quem são. A pergunta é: quem sou eu? Como nós estamos em relação a tudo isso? Quem é o ser humano? Quais são as características da minha vida? Definir quem somos nos ajuda a definir nosso jeito de ser, porque o jeito de ser e de pensar, ele decorre justamente da questão relativa ao que cremos em relação a nós mesmos. Se eu sou um mero amontoado de células que está vivendo em busca da sobrevivência, minha maneira de encarar as coisas será uma: prazer do momento, aproveitar o máximo, garantir a sobrevida, atropelar aqueles que estão no meu caminho. Se sou componente de mundos espirituais, estou em evolução por aí, as condutas já serão outras. Sendo criatura de Deus, qual seria a forma própria de o indivíduo viver? Nós precisamos entender a respeito de nós mesmos. O homem, quando deixa a revelação de lado, vive em desespero à procura de uma resposta, à procura de uma solução, mas não sabe onde encontrar essa resposta. A perspectiva que a pessoa tem de si afeta a sua forma de viver. E isso é que eu quero que entendamos hoje. Nós precisamos definir claramente quem somos e ensinar os nossos filhos a compreenderem-se para que tenham condições de romper com estas múltiplas influências que afetam e comprometem a vida dos filhos de Deus. Jesus fez uma advertência aos saduceus que bem cabe para nós. Errais por não conhecer as Escrituras
nem o poder de Deus. Mateus 22, o verso 29. Só nos assentando com o Criador, com o cientista dos cientistas, com aquele que conhece todos os detalhes, para que possamos compreender a respeito da criação como um todo e a respeito da natureza humana de uma maneira específica. Ele já se antecipou à nossa necessidade de conhecer tudo isto, e ele se dispôs a deixar tudo claramente e objetivamente escrito na sua palavra. E nós temos aqui compreensão de todos os detalhes que envolvem nosso ser, nossa natureza. O livro de Gênesis, o livro das origens, vamos verificar aqui o primeiro capítulo e os versos de 26 a 28. Aqui nós temos a base inicial que nos faz compreender a nossa identidade. Gênesis 1, de 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim também criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então aqui nós entendemos com clareza e objetividade a respeito de quem é este Deus e de quem é o ser humano. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu poder, estabeleceu o que haveria de acontecer. Façamos o homem à nossa imagem. Você é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, e tem condições de assumir uma vida completamente diferente a partir desta convicção. Em Gênesis 2:7, nos diz a palavra que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus juntou dois elementos, o pó da terra mais o fôlego de vida. Deus criou a partir daí, soprando nas suas narinas o fôlego de vida, um ser, uma entidade específica, ser humano, alma vivente. A pergunta com a qual iniciamos, eu quero completar do Salmo 8, os versos de 4 a 8 agora. Vamos lê-los juntos? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, menor do que Deus o fizeste, e a glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Queridos, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, deu-lhe poderes e habilidades, o qualifica em função de propósitos específicos. 4 aspectos que eu gostaria de trazer aqui para a gente considerar. O primeiro, o ser humano foi criado para ser dependente de Deus. E o que diríamos dependente de Deus? Será que quer Deus fazer-nos marionetes? Ele nos criou com propósitos específicos e Ele proveu o lastro para o desenvolvimento destes seus filhos. Deus proveu toda a infraestrutura para
a sua criação. Ele criou o Jardim do Éden com toda a beleza, harmonia, perfeição, com todas as circunstâncias necessárias para o seu desenvolvimento. E Deus instruiu-os em relação a como deveria acontecer ali, e ele comparecia diariamente para conversar com o ser humano, para orientar, para direcionar o trabalho, para garantir que eles realizassem a obra e se sentissem felizes e satisfeitos. Tanto Deus criou todas as coisas de acordo, que nós entendemos as circunstâncias da terra foram todas planejadas, projetadas de tal forma para que houvesse vida aqui, diferente de outros planetas, cujo homem já fez pesquisas e procurou se há vida por lá, e não há. Detalhes: a rotação da Terra, a sua translação em torno do seu eixo, a rotação da Terra em torno do sistema solar, gerando assim dias, estações, anos, nos garantem as circunstâncias suficientes e necessárias para a vida. Se houvesse qualquer mudança na velocidade da rotação, qualquer alteração na translação ou na sua rotação ao redor do Sol, nós teríamos ou calor excessivo ou gelo excessivo, de tal forma que não haveria vida. Então, Deus planejou tudo para que você e eu tivéssemos vida e vida com qualidade. Não somos obra do acaso. Quando o ser humano rompe com esta compreensão e esta dependência de Deus, se afasta dele, ele destrói a sua identidade. E é isto que acontece. Estamos hoje, a humanidade, à procura de uma referência. Quem sou eu? Então procuram-se meios alternativos de autoafirmação, de satisfação própria, porque perdemos as referências quanto a quem de fato somos. Distante de Deus, o homem fica cego e impossibilitado de compreender a Deus e a si próprio. Então, primeiro aspecto, o homem depende de Deus. Ou sim, nós precisamos de compreender a respeito do amor, da bondade, da direção e das instruções que Deus tem para nós. Segundo item referente à análise daquele texto, para participar desta semelhança de Deus, Deus nos qualificou para isto. Ele nos deu valores semelhantes aos dele. Adão e Eva receberam a responsabilidade de gerir, de administrar. Eram gerentes, eram administradores de Deus para cuidar de uma parte do patrimônio divino. Isto era a perspectiva de um futuro que se ampliaria, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, e eles haveriam de povoar toda a terra, e o Jardim do Éden comporia todo o globo terrestre. Obra de Deus através do ser humano no gerir e administrar aquilo que ele lhe proporcionou. Terceiro item, foi Deus quem deu vida ao ser humano. Separado de Deus, o homem morre. Sem Deus não há vida, porque vida só deriva de vida. Deus deu de si, e quando o homem se distancia, o homem se compromete. E quarto item, o ser humano como um todo reflete o caráter de Deus. Não é um aspecto, o espiritual, é o ser como inteiro, por inteiro. Nós como um todo somos a semelhança de Deus, e o processo de resgate e de salvação existe justamente para proporcionar a você e a mim a oportunidade de retornarmos ao plano original de Deus para com o ser humano. O homem é um ser espiritual e, originalmente, o homem criado desejava amar a Deus
tinha esta capacidade e tinha este envolvimento a adorar e amar a Deus. Ele tinha conteúdos morais plenos, eram responsáveis absolutamente pelos seus atos, pelas suas ações. Nós ainda o somos, mas temos a dificuldade de assumir por inteiro, porque Deus compreende a nossa natureza já corrompida e degenerada, então Ele se faz presente através do Espírito Santo, para que tenhamos condições de voltar ao padrão original proposto por Deus. Por isso a palavra diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O aspecto emocional, originalmente, o homem, desde o início, desde o princípio, possui emoções fortes, altamente elaboradas e complexas. Ou seja, a estrutura humana é uma plenitude. No aspecto social, o homem estava preparado para relacionar-se com o seu Criador, para com o seu próximo e para com a natureza como um todo. Quanto ao aspecto físico, originalmente, o homem era pleno na harmonia do seu corpo, na beleza, numa estatura perfeita, a qual deve ser resgatada dentro em breve. Esteja preparado para este encontro brevemente. Resumindo, a natureza do homem é biopsico-sócio-espiritual. Nós somos um ser biológico, temos uma estrutura física necessária. Nós somos um ser psicológico, temos uma mente que suas convicções acabam determinando também suas condutas, seus comportamentos. É um ser social, porque nós não trazemos isso de nós mesmos. É um aprendizado, é um crescimento. Deus comparecia no jardim diariamente para conversar com Adão e Eva e abastecê-los dos elementos necessários. A partir deste momento da queda, distante de Deus, a responsabilidade desse aprendizado é também de uns para com os outros. Nós nos ensinamos, nós compartilhamos, nós crescemos juntos. E o aspecto espiritual é exatamente aquele que nos dignifica mais, porque somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e temos na nossa característica a presença de Deus que nos qualifica, nos identifica e torna-nos nobres. A condição do homem hoje é bastante diferente daquela original. O mal faz parte da natureza humana hoje. Não temos mais a sua presença diariamente no jardim do Éden, na vida do ser humano. Não mais temos o ambiente perfeito. Desfrutamos das consequências do pecado: dor, angústia, sofrimento e morte. Mas, desde o momento em que Adão e Eva incorreram no pecado e se depararam com Deus, percebendo a sua realidade, Deus revelou um plano que já existia, um plano emergencial para acudir à natureza humana e prover a oportunidade do resgate do ser humano à sua imagem e semelhança. Hoje o coração do homem é enganoso, é comprometido, é desequilibrado. Nós não temos em nós mesmos valores suficientes que garantem a nossa plenitude, a nossa perfeição. A carne é fraca, há decadência no nosso ser, mas nós temos um Deus amoroso que se interessou por nós. E eu quero convidá-los a compartilhar o texto de São João, o capítulo 3 e o versículo 16. São João, um texto que imagino todos tenhamos de cor, mas eu faço questão de lê-lo. São João 3,16. Porque Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este é o propósito, o amor de Deus, resgatando, trabalhando em função de proporcionar condições de voltarmos às propostas originais de Deus para o ser humano. Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele está interessado em você, em mim, em todos nós. Ele quer resgatar-nos na plenitude do propósito original. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o verso 19, o apóstolo Paulo assim nos diz. 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos agora embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, vós, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Queridos, Deus montou um plano onde a divindade, onde o exército celestial se uniu e se envolveu em função de proporcionar ao homem não apenas uma melhora de condição, mas a volta à perfeição e à harmonia. E este é o convite que é feito a cada um de nós. Esta é a oportunidade que cada um de nós tem. Deus reconciliando a humanidade. A partir deste conceito, a minha pergunta é: que modelo de vida você e eu podemos ter hoje? Jesus deixou claro: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que seria vida em abundância? Viver quanto tempo? 80, 90, 100, 120 anos? Seria simplesmente viver muito? Seria viver a eternidade no futuro? Ou vida com qualidade, com prazer, com satisfação, vida com alegria, uma vida com realização pessoal? Sim, o propósito de Jesus, ao resgatar o ser humano, é proporcionar a condição de vida em abundância, de vida de qualidade. Somos de Deus duas vezes. Fomos primeiramente criados por Ele, e agora resgatados, comprados, para que Ele possa assim operar esta grande obra em nós. Eu pergunto, você se vê como filho de Deus? Você se percebe como um indivíduo que é privilegiado? Reconhece as potencialidades com as quais Deus criou você, com capacidades múltiplas para desenvolver uma infinidade de atividades e de realizações? Você percebe que tem talentos e aptidões com os quais foi criado? Ou você pensa de si de uma maneira apoucada? Você dá ouvidos àquelas vozes que dizem dentro de você: você não vai conseguir, você é incapaz, você é muito limitado, você não vai dar conta, você é um zero à esquerda. Não é assim que muitas vezes ouvimos, ou de alguém, ou de nós mesmos? Como você, que carrega um cérebro maravilhoso, que é o equipamento mais bem desenvolvido na face da terra, e acata esta ideia de incapacidade, de que não vale nada? Você é filho do Rei do Universo. Deus tem planos para a sua vida. Só para ilustrar, eu gostaria de trazer aqui poucas histórias de alguns indivíduos. Caruso foi identificado pelo seu professor de música como desafinado,
Você nunca vai conseguir cantar nada, disse o seu professor. Caruso tornou-se um dos maiores cantores de ópera da história. O Walt Disney, todos o conhecemos, no início da sua carreira, ele foi demitido de um jornal e o seu gerente disse: ele é pouco criativo. O professor de música de Beethoven, quando ele era garoto, disse que ele nunca seria capaz de compor coisa alguma. Já mais recente, Michael Jordan foi tido como muito desengonçado e alguém disse: você pode procurar outra coisa para fazer, que você nunca vai jogar basquete. E nós o conhecemos como uma referência de todos os tempos, neste e em outros, no mundo esportivo, né? Qual voz você quer ouvir? A que voz você está dando ouvidos? Romanos, o capítulo 14 e o verso 12, tem uma questão aqui para a nossa responsabilidade. Romanos, o capítulo 14 e o versículo 12. Assim também vós, como desejais dos dons espirituais, procurar... eu olhei Coríntios aqui. Romanos 14, 12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vamos olhar, meu pai e minha mãe não me valorizaram. Não vamos dizer, os colegas faziam bullying comigo, por isso eu tenho dificuldades. Não vamos olhar para as circunstâncias e dizer, a sociedade é injusta, sou pobre, não tive oportunidades. Não vamos buscar artifícios para dar desculpas. Queridos, você e eu somos responsáveis por nós mesmos diante de Deus. E temos a oportunidade de desenvolver toda esta potencialidade que está à nossa disposição, a partir da convicção de que somos de fato filhos do Altíssimo. Você hoje pode mudar a sua vida, para melhor ou para pior. Depende das suas atitudes, depende do conceito que cultivar de si mesmo. Se alguém está em Cristo, disse o apóstolo Paulo, este é nova criatura. As velhas coisas passaram, não se prenda a essas amarras que a vida quer lhe proporcionar. Novo pensar, novo agir, novo ser. Você é filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está diante de você, meu querido, a oportunidade de fazer a sua escolha, de tomar a sua decisão e de romper com estas barreiras. Salmo 51 e o versículo 10, o salmista faz uma oração que bem cabe como sendo também nossa oração. Salmo 51, o versículo 10. A minha Bíblia diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Deus opera na minha vida, faz transformações, abre os meus olhos para que eu possa ver claramente a respeito de quem eu sou e de o que é a minha vida. Você é um ser moral livre, dotado da capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, de seguir o seu caminho. Ninguém pode pôr freios e limitar a sua conduta e as suas conquistas. Fomos criados com a capacidade de fazer análise das circunstâncias, de chegarmos às nossas conclusões e de tomarmos as nossas decisões. E aí eu quero fazer um parênteses para considerar conosco. Será que temos nos detido a considerar esta liberdade que cada um de nós temos de pensar e agir?
corremos o risco de estar sendo tratados como animais e sendo conduzidos por alguns interesseiros que levam a sociedade para o descalabro, para um desastre final. Esse desastre colheria a todos se Deus não intervisse. Mas nós, olhando as circunstâncias da sociedade hoje, nos apercebemos diante de um quadro de alto risco. As liberdades humanas estão sendo tolhidas, em nome da saúde, em nome da prevenção, mas percebemos que existem outras intenções por trás disso. Primeiramente, precisamos ser fortes e convictos daquilo que cremos e daquilo que queremos para nós mesmos. E num segundo momento, precisamos ser sábios ao lidar com os nossos pequenos. Eles precisam aprender esta autonomia, a se entenderem como filhos de Deus e a desenvolverem esta competência e esta habilidade de analisar as circunstâncias e não se deixar levar, não se deixar conduzir pelo cabresto de alguém. A maior característica divina que precisa existir entre nós, ser cultivada hoje entre nós, está expressa no primeiro livro de João, primeira carta de João, o capítulo 4. E eu quero convidá-los a buscarmos as cartas de João. 1 João, o capítulo 4, os versos 7 e 8 inicialmente. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, que declaração linda, maravilhosa, impressionante. É cultivado este amor com plenitude entre nós hoje? Você exerce este amor na sua experiência, compreendendo as pessoas, sendo tolerante e se empenhando pela individualidade de cada um? Continuamos lendo agora os versos 11 e depois o verso 20. Ainda 1 João, capítulo 4, verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Verso 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? Todas estas maravilhas da natureza divina na qual fomos criados, que estão na iminência de ser restaurados, e a imortalidade que é oferecida à humanidade, foi oferecida a Adão condicionalmente à medida da sua obediência. Houve o pecado, Deus tomou providências, Jesus veio e nos proporcionou a condição de voltarmos ao caminho. E de novo estamos diante de Deus e diante da oportunidade de escolher o caminho a seguir. Ou andamos segundo as vozes deste mundo, ou nos firmamos na palavra de Deus, reconhecidos de que somos filhos de Deus, de que a nossa identidade é divina e de que tem Deus um propósito para com a vida do ser humano. E a partir de então, este homem candidato à imortalidade, se tornará imortal por ocasião da vinda de Jesus e da glorificação deste corpo. Queridos, Deus tem planos para você e para mim, e precisamos nos posicionar. E eu quero concluir com uma história que talvez alguns de nós tivemos contato esta semana. A meditação do dia 29, da quinta-feira, o pastor Enoque de Oliveira, quando escreveu esta meditação para anos atrás, ele deixou-nos esta mensagem.
é da história de Moody. Moody, um grande evangelista que tinha gosto de levar as multidões aos pés de Cristo, ele repetia com frequência a história de 2 homens embriagados, que passaram a noite em festa, em orgias, e estavam, depois de encherem a cara, alta madrugada, voltando para casa. Eles moravam do outro lado do rio. Embarcaram no bote e começaram a remar. E remaram horas e horas, horas e horas. E nada de saírem, nada de chegarem. E o que está acontecendo? Até que lá adiante se depararam com a realidade de que eles haviam esquecido de desamarrar o bote. E eles estavam remando, 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 mas não saíam do lugar. Hoje, muita gente continua preso às cordas das circunstâncias, da vaidade, dos interesses materiais, dos lucros, das vantagens de um status, e isto pode estar comprometendo o nosso andar na caminhada celestial. Precisamos nos desfazer destas amarras e precisamos nos posicionar. Não somos deste mundo, somos seres da eternidade, somos filhos de Deus, convidados para herdar com Ele a eternidade, para morarmos com Jesus, nosso irmão mais velho, que deu a vida para nos resgatar. Queridos, que Deus nos ilumine, que Deus nos oriente. Desate hoje as cordas do pecado que o prendem a este mundo e se determine a viver a nova vida em Cristo Jesus. O meu desejo é de que você tenha uma boa viagem, que você chegue à eternidade reconhecido da operação divina na sua vida e dos planos de Deus para conduzi-lo ao céu. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que Deus nos resgate para o céu. Esta é a minha prece. Eu quero convidá-los para colocarmos a nossa vida na presença de Deus a partir desse convite e dessa disposição de sermos nova criatura em Cristo Jesus. Fiquemos de pé. Senhor, na Tua presença estamos desejosos de Te louvar, Te agradecer e bendizer ao Teu santo nome. Senhor, as maravilhas da Tua criação, a Tua providência em nós trouxe tanto sentido e tanto significado, e temos andado muitas vezes distraídos com as vaidades desta vida e desapercebidos dos propósitos que tens para a vida humana. Senhor, a partir de hoje queremos sair daqui determinados a viver a vida de nova criatura em Cristo Jesus, filhos do céu, filhos da eternidade, candidatos à imortalidade. Senhor, que doravante estejamos atentos aos valores espirituais e que não consideremos elevadamente as coisas desta vida, que nos desapeguemos desses aspectos materiais que nos prendem a este mundo, para que dentro em breve sejamos recebidos por Jesus, que dirá: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a eternidade. Que no nome de Jesus vivamos até lá, pois é no seu nome que pedimos e agradecemos. Amém.